Francisco de Assis, Miramês. Capítulo 23. Sempre convosco. É bom relembrar que os discípulos de Francisco, depois de instruídos por ele, por vários meses em Rivotorto, Porciúncula e mesmo no Rancho de Luz, partiam em todas as direções da Itália e ainda para países como França, Alemanha, Espanha e Portugal, para daí saírem para o mundo. Era o programa de Deus e não dos homens, para que o Evangelho fosse levado a todas as criaturas na mesma intensidade da luz em que nascera. A Idade Média sofria a violência da prepotência dos senhores feudais. O sofrimento das coletividades se comparava ao dos judeus, na época em que surgiu Moisés para salvá-los dos duros tratos na casa de servidão, ou ainda piores, pois foram instalados duas frentes de perseguições que alarmavam as famílias. Os direitos humanos estavam anulados com as cruzadas e os tribunais do Santo Ofício. A Igreja e o Estado aliaram-se para submeter aqueles que não fossem obedientes às suas conveniências. Entretanto, enquanto os homens fazem planos junto às sombras, Deus estabelece ordens com a luz. Francisco de Assis apareceu no cenário do mundo com a força divina nas mãos e no verbo, em favor dos sofredores, dos perseguidos e dos injustiçados na terra, trazendo-lhes uma grandiosa esperança. E esse grupo de homens chamados de franciscanos não poderiam perder tempo, um segundo que fosse. Vieram para trabalhar no restabelecimento da paz, juntamente com seu dirigente, que foi o primeiro nas linhas de frente, encontrando e removendo os maiores obstáculos nos seus caminhos, para reativar os princípios evangélicos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. 7 dos discípulos de Francisco decidiram-se a sair em uma linha de trabalho dentro da Itália, experimentando as suas próprias forças na pregação do Evangelho e na vivência de seus preceitos, em uma luta ingente, porque a religião dominante, deturpada na sua essência, impôs um modo de entender o Cristo completamente diferente dos preceitos organizados por Francisco e inspirados no Evangelho vivo de Nosso Senhor. Estes homens de Deus anunciaram a Pai Francisco em uma tarde em que se reuniram em Porciúncula para orar o trajeto que pretendiam percorrer, e Frei Gil argumentou: Pai Francisco, queremos percorrer algumas cidades da Itália à guisa de exercício, para depois sairmos mundo afora com destemor, no tocante ao amor. Se já conhecemos a luz, achamos não ser conveniente que a deixemos escondida, por ser o próprio Cristo que nos aconselha a colocá-la em cima da mesa. No entanto, queremos o teu beneplácito e que nos abençoe nos nossos propósitos. Além disso, não vamos ter ao nosso lado por toda a vida. Já estamos crescendo em Jesus e devemos ajudar-te nas lutas que empreendeste. E comovido, arrematou: Temos certeza de que vamos chorar a tua falta, mas vamos fazê-lo com alegria, por cumprir um dever que significa a tua alegria com Jesus. Gostaríamos de visitar as seguintes localidades, se for da vontade de Deus: Toscana, Romanha, Lombardia, Abruzos,
Apulia, Bari, Tarento, Lesse, Cossenza, Régio e tantas outras que surgirem em nossos caminhos. Perdoa-nos esta decisão, se a entenderes pretensiosa. Francisco, admirado pela disposição de seus companheiros, redarguiu, emocionado, com alegria. Não só vos dou a minha bênção, se ela vos for útil, como, se pudesse, iria convosco, por onde quer que fosse. O Evangelho é a meta da minha vida, e devemos levá-lo às criaturas, por ser ele o pão do céu enviado às pessoas famintas de amor e paz. Peço-vos com toda a humildade do meu coração que sejais amigos uns dos outros, investindo todas as vossas energias em conversações sadias, onde estiverem, vos lembrando sempre da advertência de Jesus, quando asseverava: vigiai e orai. Nunca entreis em discussões improfícuas, principalmente entre vós. Elas dividem o que deve estar unido para melhor servir. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, carregando prata, ouro e mesmo roupas em demasia. Além de pesarem em vossos ombros, inquietam os corações e distorcem os sentimentos, principalmente na perda do tempo, que deveria ser usado na vivência do tesouro de Jesus, que é o amor. Confiai em Deus, e Jesus estará sempre na frente, preparando-vos lugar onde devereis ficar e principalmente servir. Jamais devereis vos preocupar com que o povo possa pensar de vós. Ele é sempre influenciado pelas ilusões do mando e das vestes, de cortejos e de apresentações, de autoridade dos homens. Deveis firmar-vos em um só princípio, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Aí está como nos faz compreender o Evangelho, toda a lei e os profetas, e acrescentamos toda a vida. Ide, meus filhos, estaremos sempre juntos pela força do dever e da oração, e quando souberdes que, alhures, estejam algum dos nossos companheiros, ide até eles, para receber o estímulo e também estimular aqueles corações no mesmo serviço que se dispuseram fazer. Também eu, por esses dias vou partir, não sei ainda para onde. Nascemos e vivemos para servir a causa de Deus, na ordem do Cristo. Que Ele os acompanhe. E assim partiram os 7 homens de Deus: Freis Gil, Gaspar, Domingos, Rogério, Ângelo, Custódio, Bernardo e Alpino. Certa noite, em que a alegria invadia os corações no serviço da verdade, Frei Gil disse aos seus companheiros, com bom senso: Irmãos em Jesus Cristo, não podemos, em momento algum, nos esquecer das palavras de Pai Francisco, com as suas belas advertências, porque, por enquanto, estamos pisando em flores. Estamos sendo domados e respirando o clima da fraternidade. Por enquanto, meus irmãos, estamos vivendo em família, na satisfação peculiar das crianças. Porém, a realidade não será esta. É bom que pensemos no que aconteceu com o próprio Cristo, quando foi levado até ao Calvário. Passados alguns dias, foram assaltados em viagem por ladrões profissionais que, nada encontrando, rasgaram-lhe as roupas e atearam fogo em seus poucos pertences e ainda os espancaram sem piedade, dizendo-lhes em altos brados que eles fossem trabalhar, porque se os encontrasse novamente sem dinheiro, matá-los-iam.
Frei Gaspar ficou uns dias revoltado, pois nunca tivera antes suportado tão brusca agressão. Seu coração pedia perdão para aqueles homens ignorantes, mas o seu raciocínio ordenava desforra e pedia vingança. Todavia, com o passar dos dias, acalmou-se pela força do exemplo dos companheiros. E o Evangelho ia sendo pregado por onde passavam, deixando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em maior evidência. Em Apulia, foram denunciados e presos por vários dias, depois foram soltos, por nada haver contra sua conduta, mas sofreram fome e agressões. Quando já acostumados aos sofrimentos, alimentados pela fé, certificaram-se de que todas as forças de que dispunham vinham de Deus e de Cristo, pelas vias do próprio coração. Quando caminhavam de Lesse para Tarento, no golfo de mesmo nome, no Mar Jônico, abeiraram-se de um casarão que o tempo começara a destruir. Era um velho castelo de repouso de família nobre, em eras recuadas. Atormentados pela chuva e estropiados pelas longas caminhadas, pediram pousada. Morava ali uma família não menos sofredora, que, encontrando o velho palácio em ruínas, ocupou-o por lhe faltar abrigo. Encontraram e sentiram-se felizes pela acolhida e pela simplicidade da velha residência, notando que lugar não faltava para que todos se abrigassem. O homem, muito gentil, pediu-lhes desculpas, dizendo: Senhores, estou aqui com minha família, escorraçados pela sociedade, onde não podemos ficar, devido a enfermidades contagiosas que sofremos. E tirou com tristeza um pano que encobria seu rosto. Vejam como estou, seja feita a vontade de Deus. Não podemos mesmo morar onde as pessoas são sadias, porque essa doença é contagiosa. Se quiserem ficar aqui, para nós é um grande prazer, pois não temos com quem conversar e gostaríamos de ter notícias de outros lugares. Mas para o seu bem, acho que devem partir, procurando outro pouso, porque poderão sofrer as consequências de sua imprudência. Notaram o rosto do homem e se compadeceram. Já tinham tido contato com muitos leprosos, mas como aquele, nunca. Jamais tinham visto tamanha degeneração física no rosto de uma pessoa. 2 dos frades tiveram vontade de retirar-se e ir embora, por impulso natural do ser humano. Não obstante, a conduta dos demais fez com que se aquietasse na postura de cristãos. O chefe da família continuou a dizer com humildade: Vejo que são homens de Deus e que passam provações pelo estado em que se apresentam. Se aceitarem, a casa é suas. Fiquem à vontade, porque também fomos acolhidos aqui por bondade de Deus. Frei Gil, feliz pela acolhida, discorreu com discernimento: Caro irmão, que Deus te abençoe com a tua família. Fazemos parte de uma comunidade cristã, cujas raízes, o nome já indica, se alicerçam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As diretrizes foram traçadas em espírito e verdade pelo nosso pai, Francisco de Assis, homem de profundo amor e de comprovada vivência na caridade e no desprendimento. Portanto, estamos bem nesta casa de Deus. Somos todos de paz,
Necessitamos de pousada, mas não queremos nada que não nos possa dar. O sono para nós é grande reparador de forças, e ao amanhecer iremos em busca de alimento, por reconhecer que Deus é Pai e nunca deixa seus filhos passar necessidades no essencial. Não te aflijas, podes dormir sossegado, que nos acomodaremos muito bem aqui. Quanto à doença a que te referes, fica sossegado, pois não temos receio. Talvez sejamos mais doentes do que tu, porquanto a doença da alma é bem pior, e todos estamos à procura do Cristo para nos sarar. O leproso, ao ouvir as palavras de Frei Gil, emocionado e sem encontrar palavras, chorou. Frei Gaspar, impaciente por conhecer seus familiares, já estava com o coração predisposto a amá-los. Ele, percebendo os pensamentos do franciscano, disse comovido: Até agora, meus senhores, não tive coragem de lhes mostrar minha família, pelo estado calamitoso dos meus entes queridos. Não sofro por mim, tanto quanto por eles. Por Deus, meus senhores, eles sofrem demais. No entanto, ao vê-los aqui conosco, parece-me que novo ânimo invadiu meu coração. Novas esperanças colidem com as minhas torturas e a confiança em Deus está viva. O leproso anônimo recebeu mais conforto dos outros frades e foram todos dormir. No dia seguinte, foi novo dia para aquela família. Os frades ficaram conhecendo a todos e verdadeiramente era acentuado o estado de decomposição provocado pela doença, dilacerando os corpos, observando-se a falta de membros, que nunca mais se recomporiam. Frei Gil e Frei Ângelo sentiram a necessidade da presença de Pai Francisco naquela casa. Mas como chamá-lo? E as distâncias? Como resposta, Frei Gil lembrou-se do que lhes dissera Pai Francisco na ocasião em que partiram e repetiu para Frei Ângelo: Ide, meus filhos, que estaremos sempre juntos pela força do dever e da oração. Frei Ângelo deixou escapar lágrimas nos olhos, nascidas da saudade, força poderosa que se interliga a outra maior, o amor das pessoas que se amam verdadeiramente. Frei Gil, confortado pela lembrança de Pai Francisco, falou confiante: Frei Ângelo, esta noite vamos orar, todos juntos na paz de Deus, para que possamos sentir a presença de nosso Pai Francisco, em espírito e verdade, na paz de Deus, de Jesus e de Maria. Alguns dos frades eram dados à pesca, e foi o que fizeram durante o dia. À tarde, a alegria foi enorme. Os pescadores pescaram muito e voltaram carregados. Outros trouxeram frutas e variadas sementes da natureza. E foi uma festa na casa do doente. Todos comeram dentro de um ambiente de pura fraternidade. Os frades ajudaram na limpeza do casarão, ao qual o asseio deu um aspecto de alegria. Frei Gil falou com disposição: Meus filhos, desejo agora completar o nosso dia de trabalho com uma oração conjunta, agradecendo a Deus pelo teto que nos acolhe e pelo que nos deu de alimento. Fazendo assim, nos lembramos igualmente de Pai Francisco, que vela por nós sem cessar. Frei Gil pediu ao dono da casa que trouxesse para o salão
todos os familiares, para que, com eles presentes, fosse maior o prazer de orar. O chefe da casa não se fez de rogado. Forrou o piso com velhas esteiras e transportou um a um em seus ombros estragados pela doença, sem perder a confiança e sempre disposto a ajudá-los com alegria. Frei Bernardo tomou a palavra com simplicidade, dizendo: Senhor, estamos reunidos nesta casa, como servos que podereis usar para os trabalhos que vos convier. Estamos sem nosso guia, a quem tanto amamos e respeitamos, e vos pedimos, Senhor, permitir que ele fique mais perto de nós, pelo amor que gravou nos nossos corações. Estamos diante de uma tempestade familiar. Como podem num só lar reunir-se tanto infortúnio, tanta dor e tanta tristeza? Deus, se for do vosso agrado, repartiremos conosco a cruz desta gente, que nos abriu as portas desta casa, fazendo-nos sentir como parte da família. Aliviai, Pai, a dor destas criaturas e colocai no coração deste homem o ânimo necessário para que ele possa lutar pelo pão de cada dia. Estas crianças, esta mulher, diante de tanto desconsolo, não sabemos como pedir a vossa misericórdia, nem como estender as mãos diante de vós. Compadecei-vos de todos nós, nesta angústia sem comparação. Eu vos peço, quase sem forças, para vos falar, que nos ajudeis para que haja um intercâmbio entre nós e nosso Pai Francisco, porque ele sabe consolar. Suas mãos podem ser as mãos de Jesus, a sua palavra a de Cristo, que poderá vir pelas vias de seu verbo. Essa é a nossa esperança, porque para vós não há o impossível. Abençoai o nosso querido Pai Francisco, onde ele estiver, para que ele possa estar conosco neste momento. Confiamos na vossa bondade e na vossa misericórdia, esperando que seja feita a vossa vontade e que a vossa Mãe Maria Santíssima esteja também conosco, para o bem destas criaturas. Francisco de Assis, no momento em que Frei Bernardo orava, encontrava-se no rancho de luz, falando aos seus companheiros. Silenciou-se por um momento e pediu aos irmãos que orassem em conjunto, enquanto ele estivesse orando. Em dado momento, Francisco foi tocado por duas mãos luminosas e se fez dois. O seu corpo material permaneceu junto aos companheiros e ele, em estado de graça, em corpo espiritual, saiu levado por duas mãos, que o conduziram com toda bondade, ouvindo em tom de harmonia espiritual: Meu filho, devemos acudir, mesmo que distante, aos que sofrem. O Espírito atende onde quer que seja, para que Deus seja presente aonde for chamado a socorrer em nome da caridade. A força do amor é tão grande que é da lei que nos dividamos para nos tornar um sol na unidade do seu poder, alcançando seus raios vários horizontes, onde a dor se transforma em prece àquele que tudo fez e que nos criou por amor. Continua em oração, porque ela, na educação dos sentimentos, é força nova que se transforma em asas, em impulsos de vencer distâncias, como relâmpagos estendidos nos espaços. Alguns dos teus filhos espirituais esperam por teu carinho e por teu trabalho,
em favor de uma família que sofre o peso de muitos infortúnios, transformados em chagas. Sofrem o peso da tristeza, transformada em lamúria, e o peso da dor, transformada em desespero. Acode Francisco, aquele pai de família, que é a chave da esperança para os demais, cuja dor é a porta de libertação, para que ela própria se transmute em liberdade e em alegria no futuro. Deixo tudo em tuas mãos, para que elas façam o que for conveniente. Entrego-te as bênçãos da luz, para que com ela afastes as trevas daquele lar, em nome de Deus. Francisco notou em plena consciência que chegara a um casarão onde estavam seus discípulos que tinham viajado para que o Evangelho fosse conhecido. O poverelo de Deus ficou entre os sofredores e sentiu o que deveria fazer. Frei Bernardo, ainda em silêncio, olhou para Frei Domingos que, em profundo sono, soltava uma massa esbranquiçada pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. E aquela massa imponderável foi em direção a Francisco em espírito, dando-lhe forma. E o mestre apareceu aos discípulos na sua mesma figura, de bondade e amor. Todos se assustaram na suavidade dos sentimentos. Francisco guardou silêncio, como todos que ali estavam. O homem de Assis avançou para junto do chefe da casa, como lhe tinha recomendado a voz que o conduzia. Ajoelhou-se frente ao enfermo, levantou as mãos para o alto e fez sentida prece ao Criador, empregando todas as suas possibilidades para que o Cristo operasse naquilo que ele deveria fazer. Francisco, envolvido em encantadora luz verde brilhante, com estrias de um dourado sem precedentes, atendeu ao pensamento de alguém invisível. 2 canais de luz partiram de Francisco para o doente, cujas chagas foram desaparecendo como por encanto. Era a magia da fé buscando a vontade maior. O homem sentia que aqueles raios de luz visitavam todo o seu corpo, no carinho peculiar, as mãos de santo, e ouviu uma voz como nunca ouvira em sua vida. A tua fé te curou. Francisco levantou-se como um sol que brilhava dentro da casa. Abriu os braços em gratidão a Deus e nada falou. Desapareceu como apareceu. Frei Domingos, como que acordando, disse em voz alta para que todos ouvissem: Eu vi, Pai Francisco, eu vi, Pai Francisco. E os discípulos e os familiares, juntos, choraram e cantaram hosanas a Deus pelo milagre testemunhado por todos. O chefe da família, sentindo-se curado, perdeu a voz por instantes e abraçou os frades, como se fossem filhos que há muito não via. Frei Gil, com a voz embargada, falou emocionado: Meus irmãos, Deus tem recursos para nos atender quando acha conveniente. Tudo está perto quando o amor se manifesta em nossos corações. Devo convidar, em nome de Deus, ao nosso Frei Custódio e a Frei Alpino a ficarem juntos a esta família o tempo que for necessário, para que a fé seja a luz desse lar e para que o ânimo se aposse destes irmãos
na luta de cada dia, enquanto nós outros avançamos caminhos, porque o Evangelho tem urgência do nosso concurso em outras bandas. Façamos, meus irmãos, da palavra e da vida o Evangelho vivo e acordemos quem estiver morto. Depois encontrar-nos-emos na paz do Senhor. E partiram. E ali, naquele velho castelo, foi instalado um serão evangélico todos os dias, e a alegria foi dominando o ambiente, fazendo esquecer todo tipo de infortúnios. Os próprios doentes não se lembravam mais da enfermidade, porque o amor apaga a guerra e acende a paz. Fim do capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.